Em tempos de internet, as redes sociais se tornaram escapes para lidar com o distanciamento social. Mas isso pode afetar a nossa saúde mental se a gente não souber lidar com essas ferramentas tecnológicas. E é disso que a gente vai falar agora com a Tamires Mesquita, que está aqui com a gente de novo, que é psicóloga. Tamires, quais são os problemas emocionais e psicológicos que as redes sociais podem trazer para a gente? As redes sociais, elas são uma ótima ferramenta, né? Não podemos esquecer disso, né? E principalmente nesse período que a gente tem vivido, elas têm servido para ser muito vínculo, né? Conexão, enfim. Mas não podemos esquecer que elas também trazem uma enxurrada de informação, né? A gente existe uma sigla, né? Um fenômeno que começou nos Estados Unidos, né? Foi nomeado lá pela sigla FOMO, né? Fear of Missing Out. Medo de estar por fora, né? Como se sempre tivesse algo novo que eu preciso acompanhar e eu tenho medo de não acompanhar, e isso me traz angústia, né? Não só, e outra angústia também é de processar o número, a quantidade de informações que nos chegam. Eu acredito que o grande desafio hoje das redes sociais seja a gente adquirir essa capacidade de filtrar. É tudo muito novo, né? Eu digo que nós, da nossa geração, a gente tem um pezinho não na rede social e outro na rede social, né? Esses jovens que estão chegando, eles já nascem com isso, né? Já tem essa tecnologia desde o momento do nascimento. Então, como criar esse discernimento de filtrar o que é que me faz bem e o que é que me faz mal? A gente foi às ruas, Tamires, para saber quais são as dúvidas das pessoas em relação a esse assunto. Vamos ver a primeira pergunta? Existe alguma diferença em que as pessoas mais idosas se relacionem com as redes sociais comparado com os adolescentes de hoje? Então, os idosos, eles começaram recentemente, né? Vieram de uma geração mais analógica, então a gente encontra uma conexão entre essas gerações. Muitas vezes os jovens ensinam os idosos, né? Muitas vezes as pessoas mais velhas também têm um pouco de dificuldade, chegam no consultório, meu Deus, e agora como é que vai ser? A gente ensina também e eles se adaptam, né? A diferença, às vezes, eles sentem falta do presencial também, mas eles passam a ver com outros olhos, né? Às vezes tem aquele olhar um pouco de preconceito, é só brincadeira, é só de jovem. Não, é pra mim também, eu também consigo, né? Então tem essa conexão entre as gerações, que é muito interessante. Isso aconteceu muito na pandemia, né? Que os jovens, que foi uma ferramenta de conexão entre os idosos e a família, né? Muitas vezes. Vamos para outra pergunta. E gostaria de saber como as redes sociais influenciam na autoestima das pessoas. O tempo inteiro a gente é comparado. E quando a gente acessa as redes sociais, a gente fica se comparando. Poxa, mas eu queria ter o corpo, eu queria ter aquela foto, aquela condição financeira e tal, daquela pessoa, né? Quando, na verdade, nós também podemos... Não é porque alguém não está validando, né, a nossa vida, a nossa forma de existir, que a gente também não é importante, né? Então, às vezes, a pessoa baliza a sua vida por likes. E o que não é muito saudável, né? Sim, então, e aí isso acaba afetando a nossa autoestima. Inclusive, a gente vai falar mais disso daqui a pouquinho. Vamos para a próxima pergunta. Eu gostaria de saber qual é a recomendação para o tempo de uso das redes sociais. Qual a tua realidade? Será que precisa mesmo ficar tanto tempo? Será que não pode ser estipulado um limite, né, de um momento para olhar essas redes sociais para que isso não tome conta do teu dia inteiro? Então, às vezes fica difícil precisar quantidade de horas, né? Eu acredito assim que para crianças, por exemplo, eu acredito que é interessante porque são pessoas que ainda estão aprendendo uma rotina, né? Precisam de uma disciplina maior. Os jovens também, né, estão aprendendo como lidar com isso, então acredito que precisa, mas isso também precisa ser ensinado, esse discernimento, esse bom senso, até que horas que isso está sendo funcional ou não. Eu acredito que todo mundo nesse momento, como é algo novo, a chegada das redes sociais, a gente ainda está aprendendo, né, quanto tempo e quanto que... Sim, aí tem a questão do exemplo dos pais também. Não adianta impor limite para o filho e ficar no telefone o tempo todo, né? Exatamente. A nossa repórter Cris Campos foi conversar com duas jovens para entender um pouquinho a relação delas com as redes sociais. Vamos dar uma olhada. Oi, Bruna, é isso mesmo. Na verdade, eu vou contar duas histórias. E como a matéria é sobre redes sociais, eu já tô aqui, olha só, no estilinho selfie, porque eu também sou super antenada, viu? Eu tô aqui com a Tainã e com a Clara. E a gente vai conhecer agora um pouquinho da história delas. Vamos ver? E como o celular aqui tem um lugar de destaque, tá todo mundo aí com o celular, né?
Agora eu vou começar com você, hein, Clara. O que significa rede social pra você? Acho que mostrar, compartilhar um pouco da minha vida, acho que dividir tudo, até porque eu não mostro só coisas boas, né? Só momentos bons, eu mostro realmente a realidade. A vida não é só 10 mil maravilhas. Tainá, você já não é tão hard user assim, né? Eu não consigo, não tenho a facilidade que a Clara tem de estar todo dia nas redes sociais. A minha vida é algo muito privada, muito meu, sabe? Mas nem sempre foi assim, né? O que te fez mudar? Eu literalmente não conseguia fazer nada sem que eu mostrasse pelo menos o meu corpo. Eu queria realmente me sentir validada pelas pessoas. Isso começou a me afetar de uma forma porque eu não tinha dinheiro para fazer os procedimentos estéticos que todas as blogueiras famosas fazem, para ter a alimentação que elas têm. E quando que você percebeu que a rede social estava te atrapalhando, que era hora de mudar? Eu não estava conseguindo fazer nada na minha vida que não fosse em função das redes sociais, em função da minha imagem. E aí eu comecei a fazer terapia, comecei a analisar que não é pra ser o centro da minha vida. Eu posso até trabalhar com redes sociais, mas não vai me controlar, somente além de um corpo. Como que é, assim, quando você tá na rede social, você fica olhando o quê? Você quer curtida, você quer visualização? Como é que é a sua relação com isso? Se eu posto story, eu vejo mais ou menos em 24 horas, né? Se aumentou a visualização ou se não, se o engajamento tá caindo. Se eu posto foto, eu já vejo quantas curtidas, comentários. E se aquilo ali não é o esperado? Apaga. Arquiva. Apaga? Apaga. Então o engajamento pra você é importante? Muito. Então vai, me segue aí. Vamos trocar aqui. Vamos gerar o nosso engajamento aqui. E eu vou devolver aí pra você no estúdio, ô Bruna, perguntando aí, já que você tá com um especialista, né? Até que ponto a gente deve deixar a rede social nos influenciar e como sair disso? Como manter essa relação saudável, hein? E aí, Tamires? Então, elas bem relataram comportamentos, né, muito comum. É importante dizer que a gente também não é só a rede social. Né? A nossa vida não é só isso. É também isso também faz parte, mas a gente tem outras atribuições. Não é porque as pessoas estão vendo, não é porque a gente não está nesse holofote que a gente também não importa. E quando ela fala do excesso, dessa exposição, tudo, eu tenho a necessidade aqui de estar mostrando o que eu estou almoçando, o que eu estou fazendo, esconde também uma falta. Né? Freud fala que tudo em excesso também, o que é que falta, né? Por que dessa validação? Por que eu preciso tanto dessa validação do outro? Por que também eu não posso me validar e ter aqui um momento comigo? E outro ponto também é como se nas redes sociais as pessoas também virassem objeto. Né? Existe esse movimento da objetificação do eu, né? Nas redes sociais, o que é muito doloroso para o ser humano. Né? Nós somos únicos e gostamos e nos sentimos bem quando nós somos reconhecidos por isso, pela nossa singularidade, pela nossa personalidade. Nós não somos uma foto, né? Exatamente. Né? E quando você está lá, se compara naquela massa, né? Poxa, o que é que eu posso fazer para me sobressair, enfim, esse movimento da objetificação do eu é algo que traz muita dor para o ser humano. A gente gosta de ser reconhecido como único, né? Pelas nossas individualidades, nossas características únicas, né? Enfim, e isso às vezes falta nesse lugar. Sim. E a gente conversou também com a Kelly Angelini, que é coordenadora do projeto Internet com Responsa. Bom dia, Kelly! Bom dia, Bruna. É um prazer estar aqui hoje participando. De que maneira que os pais devem educar as crianças em relação às tecnologias e quais são os cuidados que eles devem ter? Então, Bruna, primeiro é instruir os filhos sobre o ambiente que eles estão quando eles estão na internet, para que eles já criem noções de riscos e perigos. Além de orientar o filho, os pais têm que acompanhar o que os filhos estão fazendo. Como que ele faz isso, né? Instalando um software de controle parental para que ele acompanhe ali, né, o que o filho está fazendo, com quem ele está falando, quais são os aplicativos que ele está usando, quanto tempo ele está ficando, orientar no sentido de que, não publique tudo toda foto que você tira, tome cuidado para não indicar a escola que você estuda, tome cuidado para não indicar onde você mora, onde os pais trabalham, e também evitando ações que não sejam adequadas no uso da internet. Por quê? Porque aquilo que a gente não faz presencial, o mesmo vale para o online. Então, assim, se eu não xingo, não ofendo ninguém, e todo pai e toda mãe dá essa orientação, né? Eu também não posso xingar e ofender online. Não é porque eu não estou frente a frente com alguém que eu não posso.
Também orientação, não converse com estranhos. Todo pai e toda mãe dá esse tipo de orientação. Não converse com estranhos na rua, não aceite balas e doces de estranhos. Também tem que orientar online, não converse com estranhos online. Então, assim, é um trabalho que é árduo, mas que todo pai e toda mãe tem essa obrigação para que os filhos, né, possam usar a internet da melhor forma possível. Muito obrigada, Kelly. Pois é, né? Tem que ter cuidado, né, Tamires? Exatamente, essa questão das redes sociais e da atenção desses pais, né? Eu acredito que um diálogo amistoso, acho que ele sempre cabe nesse momento. Obrigada, Tamires, por ter ficado aqui nessa manhã com a gente, viu? Muito obrigada.